Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 6 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 349 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 31 a 33 do livro do Êxodo. Moisés está conversando com Deus no alto do Monte Sinai. Já recebeu as tábuas da lei, as tábuas que marcam a aliança de Deus com o povo de Israel, que também são um testemunho desse pacto. E Moisés também está recebendo as determinações de Deus para a construção de um santuário que tornará possível a habitação de Deus no meio do povo de Israel. É um tremendo privilégio. E o capítulo 31 nos mostra que, além de dar todas as instruções para Moisés construir um santuário segundo as exatas especificações de Deus, Deus também capacitou pessoas para fazerem aquela obra tão artesanal, de tanta dificuldade artística. E você vê então no capítulo 31 que Deus chamou Bezalel pelo seu nome, o encheu do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, e também lhe deu um companheiro, Aholiabe, para que eles fossem capazes de fazer segundo tudo quanto Deus tinha ordenado a Moisés. O capítulo 31 vai terminar as instruções de Deus a Moisés lá em cima do Monte Sinai, com uma palavra sobre o sábado. Um princípio que é muito importante em todas as Escrituras e que é repetido várias vezes aqui no livro do Êxodo. Lá no capítulo 16, quando nós vemos a história do maná, a ideia de que o sábado fosse guardado era importante porque na sexta-feira você colhia maná para 2 dias e o maná do sábado não apodrecia. Outros dias, se você tentasse colher maná em excesso, dava bicho, o excesso cheirava mal. Então isso já era uma indicação da importância do sábado. O sábado é mencionado no capítulo 20, verso 8, entre os 10 mandamentos. Também é mencionado novamente no livro da aliança, aquelas demais instruções que Moisés recebe de Deus, lá no capítulo 23, verso 12. E por fim, nesta última ocasião em que Moisés sobe ao monte para receber instruções sobre a construção do tabernáculo e para retirar as tábuas do testemunho, mais uma vez aqui, capítulo 31, verso 13, você vê o sábado sendo repetido. Isso para nós que moramos nessa cidade maluca, que corremos tanto, que não temos tempo para quase nada, é uma tremenda advertência. Será que temos separado o tempo que é de Deus para o Senhor? Note que isso é um sinal entre Deus e os seus filhos para sempre, para que fique um sinal da aliança perpétua de Deus com as gerações do seu povo. É algo que nós não podemos profanar impunemente. E temos que pensar bastante a respeito disso. Terminam então as instruções de Deus para Moisés e Deus fala com Moisés: agora desce, Moisés, porque você vai ter que tomar algumas atitudes. O povo seu lá embaixo está em pecado. E repentinamente, do capítulo 31, nós somos deixados do cenário no Monte Sinai em que Deus conversa com Moisés e somos levados para o pé do monte em que o povo conversa com Arão. E o povo diz a Arão: quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. É um contraste tremendo com aquilo que você vê lá no capítulo 14, no verso 31, quando é dito que o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo, quando o exército de Faraó foi submerso nas águas do Mar Vermelho. Esse povo perdeu a confiança muito rápido. E agora então pede para que se faça um Deus para eles. E Arão atende o pedido do povo. Só que diz o verso de número 4 que o povo disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Há uma certa confusão na língua hebraica porque quando se fala de Deus, a palavra é Elohim. E essa é uma palavra plural na língua hebraica, como seria a palavra óculos em língua portuguesa. E quando se fala de deuses, a palavra também é Elohim. Então, às vezes, fica difícil entender aqui de quem estamos falando, de Deus ou de deuses, do Senhor Jeová, Yahvé, ou de outras divindades pagãs. O que nos ajuda é a conjugação do verbo. E aqui, então, no capítulo 32, no verso 4, quando o povo diz: são estes os teus deuses que te tiraram, então é porque há em vista outras divindades que não Yahvé, que não o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Arão, vendo isso,
tenta consertar um pouco a situação no verso 5 e ele apregoa dizendo assim: amanhã será uma festa a Yahvé, a Jeová, ao Senhor. E parece então que Arão tenta consertar um pouco a coisa, porque aparentemente no início era para fazer uma imagem para que o povo tivesse alguém diante dos seus olhos. Mas quando o povo recebeu a imagem, falou: quem nos tirou do Egito foram estes deuses. E aí então escantearam o Senhor Deus verdadeiro, Deus Jeová da história. Arão tentou arrumar e falou: amanhã será festa para Jeová, tentando trazê-lo de volta para a conversa. No dia seguinte o povo oferece holocaustos, ofertas e tal, e se assenta para comer e beber, e levanta-se para divertir-se. Comer e beber na frente de um Deus tem a ver com a celebração de uma aliança. Aquilo que já foi feito lá no capítulo 24, verso 11, quando os anciãos de Israel subiram ao monte com Moisés e comeram e beberam na presença do Senhor. Aqui, ao comer e beber na frente do bezerro, está claro que eles estão fazendo uma aliança com outra divindade. Então toda a aliança que foi narrada nos capítulos 19 a 24 aqui estava sendo rompida. Não só por esse ato de comer e beber, mas também porque estavam sendo quebrados mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. São estes, ó Israel, os teus deuses. Foi quebrado. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Foi feito um bezerro de ouro. O mandamento foi quebrado. E é bem possível que tenha sido quebrado também o sétimo mandamento, o mandamento do não adulterarás. Porque nessa expressão aqui que o povo levantou-se para divertir-se, há uma sugestão disso, que fica confirmada lá no versículo 25. Moisés vê que o povo estava desenfreado, porque Arão o tinha deixado à solta para sua vergonha no meio dos seus inimigos. É bem possível, portanto, que também a imoralidade sexual tenha acontecido aqui. E então você vê a quebra da aliança, não só no fato de que eles comem e bebem na frente de outros deuses, como também quebram os mandamentos da aliança. Aqueles que estavam nas tábuas da aliança, que Moisés estava recebendo no alto do monte. Interessantemente, eles queriam que Arão lhes desse um símbolo da presença de que Deus estava com eles. No entanto, Moisés estava no alto do monte naquele exato momento, recebendo os dois maiores símbolos da presença de Deus no meio do seu povo: as tábuas da aliança, o contrato em duas vias, e também o tabernáculo, que seria a casa de Deus no meio do seu povo. Que pressa mais infeliz, não é? E aí Deus fala com Moisés no verso 7 do capítulo 32. Desce porque o teu povo, que você fez sair do Egito, se corrompeu. Começou um jogo de empurra-empurra aqui, que vai ser interessantíssimo e vai se estender até o capítulo 33 todinho. Moisés recebe de Deus a seguinte ordem: pega o teu povo que você tirou do Egito e vai lá atrás dele resolver o problema. Mas, interessantemente, Deus fala com Moisés fala com Deus, melhor dizendo, no verso 11 do capítulo 32. Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito? E então Moisés intercede. Ele não defende o povo, porque sabe que o povo não tem defesa, o pecado do povo é concreto, mas ele apela para a misericórdia de Deus e para as promessas de Deus, no verso 13, que Deus fez a Abrão, a Isaque e a Israel. Olha que curioso. Moisés não fala Abrão, Isaque e Jacó, mas fala Abrão, Isaque e Israel, porque Jacó não era fácil também, no entanto Deus teve misericórdia dele, e era desse povo que Deus também precisava ter misericórdia. E o verso 14 diz então que Deus se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer a esse povo. É claro que arrependimento não é remorso, não é Deus falando, é mesmo, falei besteira no momento de precipitação. Você sabe que não é isso. Desde a eternidade Deus já havia determinado usar a intercessão de Moisés para tomar esta atitude em relação ao seu povo. Mas se você quiser saber um pouco mais a respeito desse tema, o arrependimento de Deus, recomendamos a você o vídeo de Gênesis 6, quando se fala do dilúvio, que Deus arrependeu-se de haver criado o homem, e lá nós temos uma discussão um pouco maior sobre isso. É interessante notar, meus queridos, que na continuação do capítulo 32, nós vemos que Moisés está descendo com duas tábuas do testemunho, as duas vias do contrato. Escritas dos dois lados, eram tábuas de pedra. Pedra significando que era uma lei duradoura. Escrita dos dois lados porque não havia nenhum espaço deixado em branco na tábua para se completar mais um mandamento.
eram obra de Deus, porque foi Deus quem estipulou as condições da aliança, e eram escritura de Deus, porque os mandamentos não foram discutidos entre Deus e os homens, foram soberanamente impostos por Deus. Ele está com essas tábuas na mão, mas com essas tábuas na mão, a hora que ele chega ali e vê que o povo está desenfreado para sua vergonha, come e bebe na frente de um ídolo e quebra os mandamentos da aliança com Deus, Moisés, em ira, quebra essas tábuas. Mas porque, na verdade, a aliança que essas tábuas representavam já tinha sido quebrada há muito tempo. Moisés vai interrogar Arão e Arão dá uma resposta muito estranha, mostrando que o sacerdócio dos filhos de Levi não seria suficiente para resolver o problema. Arão diz assim: o povo é propenso para o mal, você sabe. E aí eles me mandaram fazer e me deram ouro, e eu joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Como se as coisas tivessem sido simples assim, não é? O bezerro não teve essa origem mágica de forma nenhuma. E então Moisés reúne os filhos de Levi, que são os convocados para estar ao lado do Senhor. Ele diz: quem está ao lado do Senhor, venha comigo. E os filhos de Levi, que era a sua tribo, se juntam a ele, os sacerdotes, e então eles mesmos já vão matar à espada aqueles que estão promovendo essa vergonha desenfreada no meio do acampamento. E várias pessoas morrem à espada por conta da necessidade de purificação no acampamento. Moisés continua intercedendo pelo povo, mas Deus ainda diz que vai vingar o pecado daquele povo. E isso fica um pouco suspenso. E a execução disso vai ficar mais clara para nós nos 40 anos em que essa geração incrédula vai acabar passando no deserto sem herdar a terra prometida. Esse povo que cometeu toda essa idolatria aqui, em sua maioria, vai morrer no deserto. E então Deus fala com Moisés depois de toda essa história. Moisés, verso 1 do capítulo 33. Sobe daqui tu e o povo que tiraste do Egito. Eu vou, diz o verso 2, eu vou enviar o meu anjo na tua frente. Mas diz o verso 3, eu não vou no meio de vocês. O verso 4 chama isso de más notícias. Mas por que isso era má notícia? Na verdade, o anjo de Deus ou o próprio Deus se confundem. Se você vê lá no verso 21 do capítulo 23, Deus fala que ele mandaria o seu anjo, que ninguém deveria desafiar o anjo de Deus, porque ele carregava o nome de Deus. Então mandar o anjo não era uma má notícia. O anjo era a própria manifestação de Deus no meio do seu povo. Por que então dizer eu não subirei no meio de ti? É o contexto que nos ajuda. Deus estava mandando Moisés construir o tabernáculo para que ele fosse no meio do povo de Israel, com sua presença ali, no meio do acampamento, no meio do povo. Não ia fazer sentido mais construir o tabernáculo se apenas o anjo estivesse indo à frente do acampamento. Essa era a má notícia. Deus estava dizendo, vamos esquecer essa história de tabernáculo, deixa isso para lá. Vai você, deixa o anjo que já está guiando vocês e pronto, não mexe mais com isso. Essa era a grande má notícia, porque no capítulo 29, versos 44 a 46, você vê Deus falando que ele vai habitar no meio do seu povo e vai estar com o seu povo, e todas as nações vão conhecer a misericórdia de Deus para com os israelitas, porque ele tirou aquele povo para morar no meio dele. Isso seria uma grande perda. E o povo todo se pôs a lamentar. E então Deus falou, tirem os seus atavios e fiquem aí sem roupas mais enfeitadas, porque eu estou decidindo o que eu vou fazer com vocês. Nesse momento, entra aqui no capítulo 33, verso 7, uma descrição que parece deslocada. A gente fica sabendo que Moisés tinha uma tenda que ele armava fora do arraial, e que nessa tenda Moisés falava com Deus face a face, com muita intimidade. Esse relato parece não ter nada a ver aqui no momento, mas há duas coisas que são muito importantes nesses versos 7 a 11. A primeira, já existia em operação um plano no qual Deus descia numa tenda para falar com o seu povo, mas isso era só para Moisés. E isso era fora do acampamento. O verso 7 diz que a tenda que Moisés armava era fora, bem longe do arraial, e essa tenda, na parte final do verso, estava fora do arraial, isso é repetido. E no verso 11 fala, quando Moisés saía para a tenda, fora. Ou seja, Deus já se manifestava ali no meio do seu povo, mas numa tenda específica para Moisés, fora do acampamento. O que Deus então estava dizendo, que era uma notícia aqui, é que o plano ia continuar, mas ele ia aparecer numa tenda onde encontraria só Moisés, e falaria só com Moisés. Para o povo, isso é má notícia, sem dúvida nenhuma.
Porém, há um segundo ponto que precisa ser destacado nesses versos. É o da grande intimidade de Moisés com Deus. Moisés falava com Deus face a face como qualquer pessoa falava com um amigo. E isso vai preparar o cenário para a intercessão de Moisés diante de Deus em favor do povo de Israel, que começa no verso 12. E aí então, no verso 12, sabendo nós que já existia uma tenda em que Deus falava com o seu povo, e que essa tenda então seria o máximo que Israel chegaria se não houvesse uma reversão do quadro, porque Deus prometeu que não ia mais no meio do povo. Agora nós vamos ver Moisés intercedendo para que o plano original do tabernáculo volte e não seja abandonado. A intercessão de Moisés vai ser bem sucedida porque ele é alguém que fala face a face com Deus. Quando você vê lá em Números 12, 8, Deus dizendo: por que vocês ousaram falar mal do meu servo Moisés? Vocês não sabiam que eu tenho uma intimidade especial com ele? Mas principalmente Deuteronômio 34, 10 fala o seguinte: nunca mais se levantou em Israel um profeta com quem Deus falasse face a face como ele falava com Moisés. Era um homem de grande intimidade com o Senhor. E então ele vai agora interceder pelo povo junto a Deus. E ele começa a falar com Deus dizendo assim: Senhor, o Senhor me mandou sair daqui com o povo, mas o Senhor não me fez saber quem o Senhor vai mandar comigo. Os pronomes aqui são importantes demais. Moisés começa a falar com Deus como se fosse só ele e Deus na jogada. O Senhor me disse que me conhece pelo nome, disse que eu achei graça aos seus olhos. Então, se eu, Moisés, achei graça aos seus olhos, faça-me saber agora, por favor, o que o Senhor vai fazer, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E aí, parece que ele vai acabar, mas no finalzinho do verso 13 ele diz: e considera que essa nação é teu povo. Então ele está falando: se eu achei graça, se nós aqui estamos nesse bom relacionamento, eu quero te conhecer, eu quero saber o teu caminho e eu quero contar com a graça que achei aos teus olhos. Mas considera que essa nação aqui é teu povo. Então ele já começa a usar o seu mérito diante de Deus, a graça que Deus deu a ele, para interceder em favor do povo. Deus responde, mas já responde voltado para Moisés. Verso 14: a minha presença irá contigo. Deus não está falando nada do povo. E eu te darei descanso. Deus responde focado em Moisés, mas isso não está bom para Moisés ainda. Então no verso 15 Moisés diz: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Tá bom, o Senhor vai comigo, mas se o Senhor não for mesmo comigo, não tira todos nós aqui. Toda vez que Moisés fala, ele reconhece que Deus está com ele, mas ele faz lembrar a Deus que o povo está com ele também. E ele puxa na garupa da sua graça encontrada diante de Deus todo o povo. E aí, então ele diz no verso 16: como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Aqui você nota que ele já está avançando um pouco. Ele reconhece que Deus falou que ele achou graça. Mas ele fala: então se eu achei graça, é eu e o meu povo. Na verdade, eu e o teu povo, porque o povo não é meu. Então ele vai assim passando dos méritos dele para com Deus, para suplicar a bênção de Deus para ele, mas também para o povo. Não é? E aí então o Senhor diz a Moisés no verso 17: farei isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Deus concorda em incluir Israel nesse pacto por amor a Moisés. E aí então Moisés fala uma última coisa. Ele diz no verso 18: rogo-te que me mostres a tua glória. De onde veio essa ideia de mostrar a glória? Curiosidade de Moisés? Não. Veio lá da aliança celebrada com Deus, lá no pé do Monte Sinai, lá no capítulo 24, assim que os mandamentos foram dados. Os anciãos de Israel, diz o verso 11 do capítulo 24, viram a Deus quando comeram e beberam. Agora, o povo de Israel profanou a aliança quebrando os mandamentos, o primeiro, o segundo e o sétimo, comendo e bebendo na frente de uma imagem que atribuíram como sendo outros deuses. A aliança se quebrou, as tábuas foram quebradas. Agora Moisés fala: não, Deus, eu achei graça aos teus olhos, o Senhor vai abençoar Israel por causa da graça que eu encontrei. Então agora mostra para mim a tua glória, para ficar claro que a coisa continua daqui para frente, não por causa do mérito dos israelitas, mas por causa da relação que temos eu com o Senhor. Então me mostra a tua glória para ficar claro que nós temos uma aliança que está em pé. Isso então, meus queridos, aponta de forma maravilhosa para o Senhor Jesus. Quem obedeceu às leis de Deus de maneira perfeita foi o Senhor Jesus Cristo. Quem tem méritos infinitos diante de Deus Pai é Deus Filho.
E é por causa de Deus Filho, que intercede por nós, a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que nós somos incluídos e que nós somos abençoados. Aqui está desenhada de forma maravilhosa a pessoa do nosso Salvador Jesus. E então, meus queridos, nós vemos que é isso que vai acontecer. Deus vai revelar a sua glória para Moisés de uma forma ainda mais surpreendente do que a que ele havia revelado aos anciãos de Israel. Moisés vai chegar mais perto, Moisés vai mais longe. Não tão longe quanto Cristo, mas ele está apontando para Cristo. Veja então que Deus vai falar no comecinho do capítulo 34, e eu preciso esticar só mais um pouquinho aqui, para Moisés lavrar as tábuas de pedra, porque ele vai escrever as coisas que estavam escritas nas primeiras tábuas que Moisés quebrou. Ou seja, a aliança vai continuar em pé, porque Deus vai mostrar a sua glória a Moisés, como havia mostrado a Israel. Moisés quebrou as primeiras tábuas porque a aliança tinha sido quebrada, mas agora serão 2 novas tábuas. E então isso tudo vai renovar a aliança. No verso 10 do capítulo 34, Deus está falando com Moisés: eis que faço uma aliança diante de todo o povo. Você nota então que a aliança foi quebrada por Israel, mas ela foi renovada por causa dos méritos de um homem que apontava para o Senhor Jesus, Moisés, que neste momento funcionava como mediador entre Deus e os israelitas. Isso fica muito claro nos versículos 6 e seguintes do capítulo 34, onde Deus revela o seu caráter a Moisés e diz que ele não inocenta o culpado, mas que ele é um Deus glorioso. Ele vai cobrar a conta em Cristo dos nossos pecados. E Moisés diz claramente no verso 9, a base de tudo isso: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado. É por causa da graça que Moisés achou diante de Deus que o povo de Israel foi abençoado. Isso é evangelho em Êxodo. E eu espero que isso faça você mais uma vez perceber a profunda unidade da Bíblia e a beleza da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez de maneira definitiva, cabal, completa, perfeita, aquilo que Moisés fez de maneira provisória e imperfeita. Mas ainda assim, uma história muito gloriosa. Já lemos em Êxodo, portanto, aquilo que vai acontecer nos Evangelhos. Isso é motivo para darmos toda a glória ao Senhor, o autor da Escritura, e lembrarmos de sermos profundamente gratos a Deus por Jesus Cristo, o nosso mediador. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bom estudo, boa leitura para você. A gente se encontra aqui para continuar nesta leitura na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.